Para nós é um prazer estar aqui, né, com vocês, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa empresa, da nossa experiência e de um assunto que é bastante relevante ali para a vida das empresas, principalmente das startups, né? Falando só 10 segundos sobre a empresa, nós estamos no mercado há mais de 10 anos, trabalhamos nos 3 segmentos de indústria, comércio e serviços. Nosso foco são startups, pequenas e médias empresas, até temos alguns grandes clientes no nosso, temos de porte, no nosso portfólio, mas eles não eram grandes quando ingressaram conosco, ficaram grandes graças a Deus. A gente atua com 5 verticais de serviço, nós temos plano de negócio, valuation, que são essas 2 verticais que a gente vai apresentar, temos gestão estratégica financeira, plano de vesting, né, para executivos e também recrutamento e seleção voltado para startups pequenas e médias empresas, tá? Vou me concentrar aqui na questão de plano de negócio e valuation, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, todos os slides, tá? Vai ter um QR Code aqui no cantinho, tá? Depois, se alguém tiver o interesse, vai ser um maior prazer. A Suzy, que está aqui conosco, vai recepcioná-los com maior atenção. Tem todo também o acesso para o nosso site, todas as nossas informações, nosso hall de clientes, explica com profundidade ali todas as nossas verticais, tá? Eu vou focar aqui na questão de business plan, né, do plano de negócio e valuation, tá? Mas antes, eu acho que é importante contextualizar, tá? Nós desenvolvemos plano de negócio, né, e acho que o plano de negócio, tanto quanto o valuation, como o próprio Marcos já antecipou, ele tem que ter um propósito, né? Ele tem que ter uma premissa naquilo que vocês têm de objetivo. Ele pode ser aplicado, como o próprio Marcos comentou, para negócios que são embrionários, às vezes simplesmente estão na concepção, na ideia, né, do empreendedor. Eu não tenho nem um CNPJ ainda, né? Imagina quanto mais faturamento, né, que o Marcos brincou. Nós temos clientes que estão, para entender essa evolução empresarial, é como se fosse um embrião, como se eu estivesse na maternidade, posso estar na escolinha, posso estar na faculdade. E, eventualmente, empresas que já estão mais maduras até nos pedem plano de negócio. Por quê? Porque, eventualmente, há o interesse, né? Quando a empresa está bem madura, que os sócios já estão querendo fazer o exit, né, a saída, e de vender a operação, eles também, para o potencial comprador, ele precisa entender o que vai acontecer para frente, né? Mais do que entender toda a jornada de sucesso que eles tiveram, eles precisam entender também o que vai acontecer daqui para frente. Então, tem planos de negócio que nós construímos também para empresas maduras no momento de exit, né? Aqui são os principais momentos de evolução empresarial, né? Que são ideação, o próprio nome diz, né? Operação, quando a empresa já começa a operar, né? A própria palavra já descreve. Tração, quando já começa a ter clientes e faturamento, e depois quando começa a escalar. Então esses seriam, vamos dizer assim, de forma simplista, os principais momentos de evolução empresarial. Quais são as principais fontes, né, que a gente pode listar, né, em tipos de investimento? Então depende muito do momento que a empresa está, né, e da quantidade de dinheiro também que ela precisa. Então, as principais características, né, são o investimento anjo, né, que são normalmente a empresa quando está necessitando de capital menor, e a empresa também está num estágio também mais inicial, né, da sua evolução empresarial. A venture, né, também já tem, a gente faz até gestão de uma venture, né, que também investe em startups, e aí depende muito da tese, né, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas depende também do volume, da necessidade do investimento, né. Nós temos também modalidades que são mútuo, em mútuo é um termo contábil, né? Mas na prática quer dizer o quê? Um empréstimo, tá? Então, quando uma empresa, né, ou uma pessoa física te faz um empréstimo, tá? E este empréstimo, em troca,
eventualmente, sempre, qualquer modalidade dessa, principalmente o investimento anjo, e a venture também pode investir isso, ela pode investir no formato de aquisição de ações, né? À medida que ela integraliza o dinheiro, ela pode ir convertendo em ações. E aqui seria um empréstimo, né? Um pouquinho diferente, né? Que eu tenho um empréstimo que ele eventualmente vai ser remunerado a uma taxa que vai ser combinada por ambas as partes, contratualmente, e depois é devolvido esse dinheiro, né? E tem mútuo conversível, que eu posso devolver todo o dinheiro, converter o dinheiro em ações ou eventualmente ser um híbrido, né? Devolver o dinheiro e converter parte em ações. E nós temos uma linha também que é muito interessante, que às vezes a startup não está, nem sempre está dando tanta audiência, mas nós temos linhas de financiamento, e nós já tivemos alguns cases de sucesso muito interessantes, que são linhas de financiamentos para projetos, né? Principalmente empresas que não existem, tá? Então você tem ali o BNDES, a própria Caixa Econômica, no caso aqui em São Paulo nós estamos, e no seu estado certamente deve ter, linhas de financiamento, tá? Com juros, por exemplo, recentemente a gente levantou um capital aqui, numa operação, um cliente nosso, que é do segmento de alimentos. Ele tinha uma operação, né, que já tinha tração, já faturava, né, em torno de 5 milhões de reais, mas ele tem um produto bacana, que é muito atraente, o posicionamento, os processos, né? Então ele tinha o desejo, né, os sócios, de montar uma operação 3 vezes maior, né, com faturamento de 15 milhões, mais de 100 pessoas, e a gente montou um plano de negócio, porque é um cliente que já atua conosco na parte de gestão estratégica financeira. Nós construímos para ele um plano de negócio, ele foi com o PowerPoint, um plano de negócio, fez um roadshow, levantou dinheiro na Caixa, no Banco do Brasil, e também no Itaú, a taxas bem interessantes, mas a principal foi no Desenvolve São Paulo, uma taxa, ele levantou quase 3 milhões de reais, a uma taxa de 8% ao ano, com 24 meses de carência, acredita, com uma apresentação de um plano de negócio, tá? Então, também existem linhas de financiamento que eventualmente pode te ajudar na sua evolução empresarial aí das suas necessidades. E private, né, equity, aí já são para empresas mais maduras, tá? E aqui tem um dado interessante, né, que foi feito um levantamento de 2011 a 2020, aqui tem um site depois para vocês entrarem e degustarem, onde eles fizeram uma compilação de informações de investimentos, né, em startups. E eles notaram que nesse período aqui, aqui tinha a etapa que a empresa estava e aqui a categoria de investimento, né? À medida que você vai crescendo, o cheque, a gente brinca, né, entre aspas, vai aumentando, né? Porque a necessidade de investimento aumenta, né? Então, eles selecionaram, e olha que coisa interessante esse dado aqui. Você observa que para cada etapa, né, de evolução, avança, ou seja, consegue investimento na próxima etapa em torno de 1/3, tá vendo? Então daqui passou 26%, daqui passou 36%, daqui passou 34%, aqui já passou a metade e aqui mais da metade, né? Então você vê que a cadência, né, de evolução, né, é mais ou menos linear. Então você vê que é 1/3 aqui até a série C, né, que você vê que são empresas grandes já, né, que estão aqui mencionadas. Agora, em relação ao total, aqui que mora o problema, né? Porque você vê que, nesse caso aqui, durante todo esse período, né, vai bem até a série A, né, até te levar para a operação. E o que acontece? Depois vai minguando, entendeu? São poucas empresas que conseguem evoluir nessa escala, dependendo, obviamente, do teu tipo de negócio, da escala que você vai ter, né, do mercado que você vai atingir e da exponencialização. Mas o que é importante que eu gostaria aqui de ressaltar é que a gente tem que ter muita cautela no momento que vai fazer o plano de negócio, o valuation, a pedida do investimento, tá? Isso aqui significa o quê? Que pode ser que isso que você está pedindo nesse primeiro momento, você tem um ambiente favorável, né? Você consegue de alguma forma se posicionar, comprovar, né? Abordar de uma forma que de alguma forma você cria um ambiente favorável ao investidor apostar, né, naquilo que você acredita também.
né? Vocês apostam junto. Mas só que a partir da primeira rodada, você vê que a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. E uma das premissas que a gente tem hoje na nossa empresa é que não falte gasolina, entendeu? Nessa jornada que você tem de investimento, a gente normalmente monta nossos planos de negócio e valuation para efeitos de captação, no caso que a gente está falando aqui hoje, para que você tenha a condição de chegar no momento que você consiga, a sua empresa começa a gerar caixa, porque talvez estatisticamente a gente observa por esse funil, que eventualmente eu não tenho essa oportunidade, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente nota empresas ou startups que às vezes não conseguem outras rodadas, tá? E a gente observa isso com alguma frequência, tá? Então isso aqui é um pouco para a gente entender quais são as fontes, né, das modalidades, porque a gente fica muito voltado para anjo e venture, mas tem outras linhas também que a gente pode explorar, né? E às vezes algumas até, por exemplo, na linha de financiamento, você não precisa abrir mão das suas cotas, entendeu? Tem gente que às vezes não necessariamente tem esse interesse, ele quer manter essa operação, a não ser no momento seguinte, mais maduro, que haja esse interesse, né? E aqui a gente entende toda essa dinâmica estatisticamente de como é que funciona essa escala evolutiva, tá? Perguntas estruturais, tá? Que eu acho que plano de negócio e valuation, meus amigos, a principal, eu acho que premissa que nós temos que ter ela é interna, tá? Às vezes muitas startups, elas ficam preocupadas em como estar abordando o seu aspecto externo. Antes de mais nada, nós temos que entender, e nós mesmos temos que nos convencer, daquilo do que a gente quer, tá certo? Antes de eu tentar propor, né, ou abordar o meu produto, o meu serviço, e tentar captar, independente da fonte que a gente tem, que a gente já viu no slide anterior. Por quê? Porque se eu não tiver isso muito bem estruturado do ponto de vista interno, na minha consciência, na minha premissa e objetivo, eu talvez não tenha talvez as qualificações necessárias para que eu consiga obter do investidor vamos dizer, essa aderência, vamos chamar assim, tá? Então, perguntas que eu considero estruturais, tá? Primeiro, quem somos, né? Onde nós estamos nesse presente momento, e que não significa, como eu falei, independente do momento que você está de evolução empresarial, não se preocupe com isso, entendeu? Qualquer momento que você estiver, vai haver interesse, vai haver atratividade, depende muito daquilo que a gente estrutura e do que a gente acredita. Então, primeiro, quem somos? Onde nós estamos? Onde desejamos chegar? Se você não tiver uma ambição, não ganância, uma ambição no bom sentido, você pode estar se precipitando. A gente vê muitas startups com planos de negócio sonhadores, né? Que, primeiro, muitas vezes tem dificuldade de levantar investimento. Segundo, eventualmente levanta, não comprova essa aceleração como ele prometeu, acaba criando, vamos dizer, um vínculo de confiança, né? Que acaba não conseguindo evoluir dali para frente, tá? Outra, salvo indústria, né? Que você às vezes tem implantação, né, de plantas de fabris, né, de produção, onde você pode fazer 10 anos ou 15 anos, dependendo do propósito do produto, né? Nós estamos agora, por exemplo, com um projeto de energia, não solar também, mas de hidrogênio, que isso são projetos de longo prazo, às vezes de 10 anos, 15 anos. Mas onde nós estamos e nós conseguimos enxergar uma projeção onde eu tenho condições de chegar. Acho que essa é a principal pergunta. Entendeu? Onde poderemos estar nos próximos 5 anos, tá? Que já é uma vitória, entendeu? Ou seja, por isso que tem as rodadas, entendeu? Porque diante até do cenário que a gente vive hoje, fica muito difícil a gente fazer um plano de negócio ou um valuation com mais de 5 anos, a não ser com caso de indústria, né? Ao mesmo tempo, a pergunta que vai cair na prova, né? Se você está pedindo, tem interesse em levantar um investimento, independente da fonte, se ela é de investidor ou de empréstimo privado ou financeiro, né, de instituição financeira ou de fomento de projetos, como eu comentei, é o quê? São essas perguntas. O quê, quanto e onde você vai gastar isso, entendeu? Para atingir esse objetivo aqui dos 5 anos. Porque uma coisa é onde eu desejo chegar, isso aqui pode estar além dos 5 anos.
Mas uma coisa é que eu vou considerar nesse meu plano de negócio 5 anos. Então, o meu desejo pode ser maior, mas neste plano tenho convicção que eu vou construir um plano para 5 anos. E principalmente, qual é o valuation? Porque depois que eu contei toda a história, eu preciso, de alguma forma, dizer quanto custa, né? E no caso, se for fazer um trade-off de ações, né, eu vou negociar isso como parte de investimento e abrir parte das minhas cotas, eu preciso ter um valuation, né? Sem um valuation fica difícil de fazer essa proporção e iniciar uma conversa. Então, isso aqui eu considero como perguntas estruturais, tá? Falando sobre o plano de negócio, porque o plano de negócio ele vem antes do valuation. O valuation, na realidade, ele é a tradução, tá, da parte qualitativa de um plano de negócio, né? Eu preciso primeiro construir essa arquitetura do plano, do meu negócio, né, para depois sim eu traduzir isso em projeções econômico, financeiras e valuation, tá? Então eles estão muito interligados. Bom, aqui são capítulos, tá, do que a gente desenvolve e qualquer plano de negócio precisa ter, né? Primeiro, você tem que identificar as dores dos clientes, né, daquele público-alvo do ICP que você deseja, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, são as propostas de valor. À medida que você tem as dores dos seus clientes, né, eu preciso criar, naquilo que eu entrego, seja do produto ou serviço, o que eu tenho condição para atingir e tampar aquelas dores dos clientes. Eu posso ter benefícios estratégicos, dependendo das verticais de monetização que eu tenho, né, eu posso, eventualmente, criar um diagrama onde eu posso considerar diversas perspectivas, quais são os benefícios estratégicos para esse público, tá? Eu preciso contar também, e a gente precisa ter uma cautela na construção de um plano de negócio, que eu não posso ser superficial, né, para deixar de... Porque eu tenho que pensar sempre o seguinte, num plano de negócio eu posso estar apresentando alguém que é do nosso segmento, então ele conhece todas as nossas peculiaridades, como eu também posso apresentar para alguém que não é do mercado, como um fundo de investimento ou uma instituição financeira, tá? Então a gente tem que ter a cautela nessa construção, nessa linguagem, que ela não pode ser superficial para não passar a mensagem e ao mesmo tempo não ser tão técnica e profunda que fica uma coisa que dá um nó na cabeça de quem está analisando, tá? Tem que ter essa cautela. Nós vamos contar certamente sobre as funcionalidades, os atributos do produto ou do serviço, os diferenciais competitivos, né? Precisamos fazer também uma análise, já que eu tenho diferenciais competitivos, né? Porque você, hoje, de alguma forma, criar uma proposta onde você navega num oceano, né, onde todo mundo já faz a mesma coisa, vai ser muito mais difícil, né? Então é importante que você tenha neste seu plano, nessas premissas, uma formatação no teu negócio, no teu produto, no seu serviço, um posicionamento que tenha diferencial competitivo, tá? Para ter mais até atratividade, né? Porque já tem muita gente fazendo muita coisa e muita coisa já virou commodity, né? Em todos os setores, indústria, comércio e serviço. Bom, fazer uma análise com os concorrentes, né? Não adianta também eu só contar sobre os meus atributos, falar tudo de bom que eu tenho no meu produto, sobre o corpo diretivo, os sócios, e eu não olhar para o lado, né? Essa análise de concorrência ela é muito rica. Por quê? Porque não só te coloca para te forçar a identificar o que você tem de proposta de valor e diferenciais competitivos, como também até pegar boas práticas que eventualmente você pode aplicar no teu negócio, que você nem pensou. Então a gente também procura fazer uma análise comparativa, colocando o quê? Informações simples, tá? Que é o site, o posicionamento e as soluções que esses concorrentes apresentam. E a gente monta um diagrama onde a gente põe todas as funcionalidades ou atributos do meu produto, monta uma tabelinha com todos os meus concorrentes e eu do lado aqui. Então é check verde ou check vermelho. Então o que eu faço em relação? Quem tem mais verdinho, normal, de preferência nós aqui que estamos na primeira coluna, em relação aos meus concorrentes que tem vermelhinho naquilo que eu estou propondo. Então, essa é uma prova simples de você fazer, né? E de entender sua concorrência e também de tangibilizar para o investidor o quão... Porque uma coisa é eu dizer que eu entendo as dores e tenho proposta de valor, outra coisa é eu comparar, né? Entendeu? Então aqui é uma forma onde o investidor tangibiliza esse seu diferencial.
Se eu já estiver operando, né, é saudável que você ponha alguns números. Eu tenho 3 clientes, eu tenho 9 clientes, não tenho cliente, enfim. Eu tenho uma licença, eu tenho uma certificação, estou em conformidade com a LGPD. Qualquer informação que você tenha, eu tenho minha marca registrada no INPI. Qualquer coisa disso é importante para você ter também, para o investidor entender em que momento você está se preparando também para essas credenciais. E o mercado potencial? O mercado potencial é chave nessa história. Eu preciso também, é muito recomendável, ter uma ferramenta que é extremamente simples, né? Qualquer revista que a gente for na banca hoje sobre administração, ela vai falar sobre essa análise SWOT, né? Que é o quê? Eu fazer uma análise honesta da minha perspectiva interna, né? Para entender o quê? E contar para o meu investidor, ou para a audiência, ou para o banco. Olha, essas são as minhas fortalezas, é onde a gente tem mais facilidade para contar a história. Normalmente a lista de fortalezas é grande, mas o investidor ele não está, além disso, o que ele também está preocupado? Se você teve a oportunidade de estar sentado com ele precisa que você diga para ele, porque senão ele não estaria na sua frente, quais são suas fragilidades, entendeu? É nesse momento que você vai apontar para o investidor ou para o banco quais são as suas necessidades de investimento. Entendeu? Então tem muita gente que fica receoso em dizer eu não tenho experiência no setor, não importa, você contrata alguém. Eu preciso contratar um CEO aqui, entendeu? Que ele vai ser o especialista, entendeu? Eu sou o idealizador, né? Entendeu? Então tudo que a gente precisar apontar para o investidor, a parte mais importante do SWOT são as fragilidades, tá? Porque as fortalezas você já vai estar contando lá atrás, entendeu? Então aqui é onde você vai de coração aberto e de forma transparente e objetiva, contar aquilo que você precisa. As oportunidades, tá? Isso aqui também é muito importante, porque normalmente quando você monta um plano de negócio, né, e a gente tem uma tendência como empreendedor a enxergar um leque de 180 graus de oportunidades, eventualmente 360. Parece que não tem fim as oportunidades que a gente pode desenvolver como monetização adicional àquilo que eu já pensei, né? Não tem problema, você pode colocar tudo, mas o que nós vamos colocar no plano de negócio, que a gente recomenda, põe aquilo que tem 5 anos, aquilo que é factível. Quando você começa a tentar atingir tudo quanto tem oportunidade de negócio, eu costumo fazer uma analogia simples para a gente entender, é como se fosse o avião que ele fica taxiando no aeroporto e nunca decola, porque até você ter condições de atender todas essas oportunidades, você vai ter estrutura, você não vai ter tempo de dedicação tua para fazer esse avião decolar. Então, nas oportunidades, pode viajar. Vamos listar tudo que tem de oportunidade, mas isso, para os olhos do investidor, vai entender o quê? Isso não estará incluso neste plano de negócio, nessas projeções de 5 anos, nem nesse valuation. Para os olhos do investidor, o que ele vai interpretar? Entendi que aqui eu estou enxergando todas essas projeções e esse valuation, não tem nada daquilo de oportunidade. Então, ou seja, que território eu ainda tenho para explorar? Isso é positivo, entendeu? Então, de novo, não tenta cobrir todas as oportunidades. Deixa isso para o SWOT, para uma segunda rodada. As ameaças é tudo aquilo que pode interromper a evolução empresarial. Tá? Aí pode ser várias coisas contextuais, de legislação, aspectos econômicos, políticos. Isso aqui é uma coisa bastante imponderável, mas é importante a gente pensar, nos debruçar e também listar alguma coisa. Tá? Então, ponto de atenção aqui, fragilidades. Aqui, mercado potencial. Tá? O mercado potencial, para que ele é importante? Tá? Para eu mapear, né, todo o território que eu posso avançar, tá? E para isso, às vezes, você precisa de ferramentas de pesquisa, né? A gente tem uma ferramenta que a gente mapeia B2B, né? Porque B2C é muito mais complexo, mas B2B, a gente consegue mapear, por exemplo, esse cliente aqui, que é um segmento de software de logística, né? Obviamente, totalmente B2B, empresas de serviço não eram target, de comércio e indústria é um case aqui prático, tá? Eles têm target deles, empresas só de comércio e de indústria, porque é um software de logística, né? Onde as principais linhas de monetização deles são embarcadores, as indústrias, as empresas de comércio e também as transportadoras. Ele tem 2 linhas de monetização. E o filtro, né, dele, assim, como é um software robusto,
né? Empresas com faturamento abaixo de R$ 1 milhão na ocasião não eram target para eles, como cliente, né? Como ICP, perfil ideal do cliente, que daria 12 milhões ano. Por quê? Porque o ticket deles é um pouco alto, né? E, ao mesmo tempo, é uma startup essa, tá? E, ao mesmo tempo, empresas de 10 bilhões acima de faturamento também não eram target para ele, porque uma empresa nesse porte já tem um software desenvolvido internamente. Então, para esse cliente, nós fizemos um mapeamento do público-alvo dele, tá? Do potencial do mercado. E nós identificamos, pelas atividades que eles nos apontaram, nos quinais das empresas, no tipo de empresas que a gente desenhou, 107 mil empresas, tá? No Brasil inteiro. O que é importante esse mercado potencial? Primeiro, para você mesmo entender o território que você tem, isso você pode também segregar, regionalizar, região sudeste. Hoje mesmo eu fiz uma apresentação para uma empresa que atua nas cidades do interior de São Paulo e ele tem um target dele com 10, 12 cidades ali. Então é importante você tentar mapear esse mercado potencial. Além disso, além de você entender esse universo que pode ser alcançado, você também vai direcionar o quê? O seu esforço comercial e marketing, tá? Então você pode notar nesse caso aqui que eu tenho praticamente 70% no target deles, região sul e sudeste, que já é bastante coisa. Nós podemos notar aqui, das 107, 75 mil, 76 mil empresas estão na região sul e sudeste. Então isso já te ajuda a direcionar bastante. Aos olhos do investidor, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira que hoje, a carteira dele é pequenininha, tem 0,01% dessa aqui. Então, os olhos do investidor vão entender, eu estou entendendo, além das oportunidades que ele me listou de monetização desse negócio, eu tenho também um território gigante aqui para avançar, tá? Isso ajuda muito pro investidor entender toda essa dinâmica de potencial. Aqui, onde a gente separa por porte de empresa, né? Aqui por estado, tá? A quantidade de empresas. E aqui a gente começa a fazer, a gente começa a trazer para os números, tá? Que é o que a gente chama de teste de viabilidade econômica. Não existe plano de negócio bem feito se não tiver um teste de viabilidade econômica. Tem clientes, inclusive, que nos contratam para dizer, eu quero te contratar para saber se o meu negócio é viável. Não é nem para captar dinheiro, porque às vezes eu posso ter uma ideia que não é viável, né? Então é fundamental que a gente faça um teste de viabilidade econômica. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente mapeou as 107 mil empresas e nós criamos, né, depois de várias reuniões de trabalho, o que era factível. E, gente, não adianta fazer, como eu comentei já anteriormente, um plano de negócio torcedor ou otimista, ou um plano de negócio que seja pessimista ou conservador. Nenhum dos dois extremos vai atrair. E nem a você também, você não vai acreditar, entendeu? Que você é pessimista e também um otimista, tá certo? Então, o que é execuível? O que é executável, certo? Factível. Então, nós exercitamos, né, e entendemos que daquele universo de 107 mil, a gente não vai conseguir conquistar mais do que 0,28% no quinto ano, tá? E um detalhe, para cada ano, esses 31 clientes não entram em janeiro. Nosso plano, o que a gente fez? 31 é no último quarto, no último trimestre, 100%. Terceiro trimestre, 75%, segundo trimestre, 50%, no primeiro trimestre, 25%. Então, 25, 50, 75 e 100, tá? Isso para toda essa jornada, tá certo? Muito bem, para quê? Para criar também, porque senão você cria um compromisso de receita, tá? É como se botasse uma arma na sua cabeça, entendeu? Então, de compromisso. Então, você tem que ter essa cautela, além de fazer algo que seja execuível, executável, factível, também que tenha uma jornada, que tenha uma cadência, porque você também vai ter que se estruturar. Por mais que você já tenha todo o recurso, você vai ter que contratar, vai ter que capacitar, vai ter que criar estratégia e também converter todos esses clientes. Não é fácil. Aqui a gente já tem o apontamento da nossa receita bruta anualmente e o ticket médio. Aqui são os filtros que eu comentei com vocês, tá? Plano de investimento. Então, o primeiro capítulo, receita, né, mercado potencial, o que eu posso atingir. A partir da receita do meu mercado potencial e o que é factível, eu começo a dizer o que eu preciso de recurso, né? Primeiro capítulo, plano de investimento. Então, eu entender neste primeiro ano o que eu preciso. No caso aqui, uma empresa de software,
E eles precisavam de investimento de 100 mil de novas tecnologias, aqui está tudo decupado, mais 105 mil na perspectiva de segurança. Então ele decupou tudo o que ele precisa aqui, tá? E você vai, ano a ano também, investimento é uma coisa muito importante. Tá? Você precisa pensar de investimento, não adianta só pensar em receita, em despesa e custo, né? Dependendo se é produto ou serviço. Eu também tenho que pensar em investimento, né? Como é que essa locomotiva vai atingir aquele mercado de 0,28% ou 300 clientes? O que eu preciso de investimento? Investimento aqui a gente pode falar, nesse caso aqui, como software, que é um ativo intangível, como também eu posso ter máquinas, equipamentos, móveis, terrenos, etc. Independe, aí vai depender da qualificação de cada segmento. Aqui a gente já começa na parte de despesas, falamos de investimento, aqui já começa a estruturação operacional. Este cliente, por exemplo, ele apontou lá no SWOT dele uma deficiência dele. Ele precisa estruturar, porque quem estava vendendo eram sócios. Ele precisava estruturar uma área comercial para chegar a 300 clientes no quinto ano, assim como uma área de sucesso do cliente. Então ele vai lá, SDR, vendedor, supervisor de canais, gerente de atendimento e gerente de vendas, que é o head da operação. Você vê que também aqui a gente vai fazer uma cadência, né, evolutiva e a mesma relação da receita. Se é 10 pessoas, se são 10 pessoas nesse ano, no ano 1, 100% no quarto quarter, 75% no terceiro, 50% no segundo e 25% no primeiro. Tá? Tudo é sincronizado. Tá? E a gente quantifica também, né, o total de investimento. Eu já tinha 200, tem mais 740 mil aqui. Depois vocês vão ver a lógica de como tem que sincronizar isso com o fluxo de caixa. Plano para tecnologia. Ele tem uma estrutura, uma empresa de software, de tecnologia, tem projetos, tem manutenção, suporte. Eu preciso de uma equipe diante daquela perspectiva de atingimento de mercado potencial, factível. Eu preciso dessa equipe. Mesmo padrão de comportamento. Aqui é uma equipe mais cara, além de ser mais robusta, valor de 1.270.000 no ano 1. Bom, aqui marketing e comunicação, eles tinham várias iniciativas engavetadas, né, que já tinham sido pensadas e nunca tiveram condição de implementar isso. Também porque correria um sério risco, né, de você fazer a comunicação, você não tem gente para converter isso no comercial, né? Na hipótese de converter no comercial, não tem gente para entregar na tecnologia. Então, tudo é muito ligado. E aqui a gente tem todas as iniciativas, né, participando de eventos, associações, palestras, tráfego pago. A gente procurou mergulhar e amplificar tudo o que seria necessário para atingir aqueles 31, 76, etc. Aqui também investimento do ano 1. Aqui a gente vai fazer um wrap-up, né, um resumão, né, do investimento, onde eu sumarizo, né, aqui é para simplificar para o investidor ou para o banco, quanto eu preciso e onde eu vou gastar e quanto representa cada fatia dessa, tá? E é muito importante a gente ter a cautela, aquele negócio que eu comentei no início brincando, de faltar gasolina, é muito verdadeiro isso, tá? Então a gente tem que ter muita cautela nessa estratégia e sincronizar isso com o nosso fluxo de caixa, vocês já vão ver logo, para que eu tenha condições de chegar até o momento que a empresa começa a dar caixa. Por exemplo, o Marcos comentou, empresa que não tem faturamento. Então, certamente, no início dela, é um início que certamente tem uma grande chance, não estou dizendo que é uma regra, porque a gente vê, né, empresas que são assim, muito exponenciais e começam a agregar receita muito rapidamente. Mas a regra, na sua grande maioria, são empresas que começam deficitárias, né? Entendeu? Então, você tem que ter muita cautela nessa estruturação estratégica daquilo que for necessário, tá? Tanto em investimento como em despesa, tá? Que são duas dimensões distintas. Aqui a gente já começa a criar também premissas, tá? Eu preciso fazer projeções financeiras, né? Econômicas, que é a demonstração de resultado, e financeira, que é fluxo de caixa, para eu chegar no valuation. Aqui o que é importante, como eu já decupei a parte lá de receita, investimento e despesa, aqui eu tenho alguns ingredientes adicionais que eu preciso para criar de premissa para as minhas projeções. Então aqui a gente já falou do 0,30% do mercado potencial que a gente quer atingir no quinto ano. No caso deles, como é um software, é assinatura, então a gente está prevendo uma perda de clientes, né, de 3% ao ano em quantidade de clientes. A gente tem que fazer todo o planejamento tributário, eu estou com lucro, vou começar no simples,
começo no real ou no presumido, tudo isso a gente tem que entender quais são os anexos, quais são os quinais que eu tenho que abrir essa empresa, no caso de serviço, quais são os códigos de serviço, uma empresa de comércio ou de indústria, qual é o CFLP, entendeu? Então tudo isso a gente precisa entender e ter um planejamento tributário, porque você corre um sério risco, às vezes, quando você simplesmente dá na mão do contador, sem um brief correto do que vai acontecer na tua empresa, de perder dinheiro na parte de imposto, tá? Isso é um ponto de atenção. Margem de contribuição. Então, independente, se você, por exemplo, tiver produto ou serviço, né, toda a parte de CMV, CPV, CSP, tudo tem que ser analisado, tá? Para ver como é que vai ser o comportamento da sua margem de contribuição. Tem o DRE, tá? Onde a gente vai fazer as projeções econômicas, né? Então, quantidade de clientes, receita, os impostos, quais são os meus custos diretos, né? Pode ser de, como eu falei, de CMV, de CPV para indústria e comércio, ou CSP, que é custo de serviço, tá? Remuneração dos sócios. Isso aqui é extremamente importante. Normalmente os sócios aqui no Brasil, por enquanto, eles são, né? Você vai antecipando lucro, né? Ou dividendo para aquela empresa que está gerando lucro, a título de remuneração do sócio. A maioria das pessoas ou das empresas, das startups, das pequenas empresas, o próprio sócio atua como uma função executiva, né? E essa remuneração anual, na hipótese de eu virar apenas investidor, eu vou ter que contratar alguém, né? Então, mesmo que contabilmente eu não seja remunerado com prolabore, eu preciso incluir isso como gasto, né? Como despesa. Assim como a parte de pessoal, marketing, ferramentas de tecnologia, ocupação predial, tudo isso aqui a gente vai projetar mês a mês, trimestre por trimestre, para sincronizar também com a receita. Aqui na parte não operacional, despesas financeiras e amortização do meu investimento. Então eu preciso amortizar. Se eu investir, preciso amortizar. No caso deles é um software, 3 anos sem amortização, porque eles iam terminar aqui começou a amortização. Finalmente os impostos. Agora, aqui que eu falo que é o chave do negócio. Cada negócio, dependendo da sua dinâmica holística de investimento, tributário, custo direto e despesa operacional, eu tenho uma margem líquida que eu tenho de voo de cruzeiro para cada tipo de negócio, tá? E eu preciso identificar isso, por mais que o negócio seja inovador, tá? Então, normalmente, você pode até, para empresas que já existem, pode ter passado episódios de performance positiva ou performance não tão positiva, né? Com pandemia, etc. Isso não significa que esse é o voo de cruzeiro da empresa. Mesmo quando foi tão bom, como não foi tão bom. O que é o voo de cruzeiro? Quando eu levo a empresa para ela usufruir de todos os investimentos que eu já fiz e dos investimentos que eu vou fazer, para que eles comecem a gerar frutos em performance econômica, né? Ou seja, em demonstração de resultado. A partir do momento que eu tenho intimidade com esse teste de viabilidade econômica, eu consigo enxergar qual é o meu voo de cruzeiro de lucratividade líquida. Esse é o grande desafio e esse é um percentual que o investidor gosta de entender. Você está no seu auge? Você sabe qual é o seu alvo? Você sabe onde você pode chegar, o seu potencial? Aqui você tem que fazer esse teste de viabilidade para entender. Não é negativo, não é 15, não é 32, nem 41, é 49. Isso aqui é típico de software, tá? Cada empresa vai ter uma característica. Rechear de indicadores, tá? Fazer análise horizontal de crescimento por unidade de negócio e análise vertical, ou seja, todos os meus principais gastos, sejam de gastos diretos de custo ou de despesa, eu atrelar um fator com relação ao RB, receita bruta, tá? Então, quanto eu vou crescendo, quanto que eu vou considerar? Marketing, por exemplo, primeiro ano eu vou gastar 5,7 da minha receita bruta. Os outros anos eu vou congelar em 3. Aí, ferramentas de tecnologia. Essa já não precisa, essa é uma boca de jacaré. Cresce a receita, ela não precisa crescer tanto. 5.2, 2, 1 e 3, 0,9, 0,6. E assim com todos os itens. Desde a remuneração dos sócios até as despesas gerais administrativas, ocupação predial. Para cada item dessas rubricas e para cada percentual desse ano a ano é discutido exaustivamente por que aumenta, por que mantém, por que diminui, tá? Aqui, regime tributário, né? Nós vamos aqui, carga tributária total. Então vamos fazer, por exemplo, essa empresa aqui, 2,5 milhões de reais. A gente olha no primeiro momento, joga lá no simples, vai pagar mais taxa. Jogamos no real, 6% para 2,5 milhões. A partir daqui, 17%, porque ela tem uma lucratividade alta, uma empresa de serviço, né? Presunção de 32%. Presumido. Identificamos aqui a margem líquida. No caso dessa empresa, ela já existia, mas era muito jovem, né?
nós mapeamos as contingências dela, tá? Porque, teoricamente, tudo que eu tiver de compromissos, eventualmente endividamento, ativos ou passivos em aberto, softwares não regularizados, empréstimos, financiamentos, despesas em atraso, ação trabalhista, PJ fixo, tudo isso aí a gente contingencia, porque quem entra adquire uma cota, todo esse passivo é da responsabilidade do sócio fundador, não é de quem adquire essa cota, tá? Passamos a régua aqui, 31 de maio de 22, a gente traduz tudo isso num fluxo de caixa, tá? Então, tem o período de crescimento, que é aquele período que eu comentei, onde a gente vai enxergar, identificar o voo de cruzeiro da empresa, e a gente sabe que a empresa não para no ano sexto, ela tem a perpetuidade, né? Então a gente parte do lucro operacional, despesas financeiras, imposto de renda e contribuição, que é negativo, está entre parênteses, positivo, né, sem parênteses. Lá tinha a depreciação, aqui eu expurgo e jogo no investimento em capital. Então tudo aquilo que a gente apontou de investimento em capital tem a saída de caixa. Variação de investimento e giro, o que é? Depende do prazo médio de recebimento. Então se é 30 dias, 60, 90, 120, eu tenho que deslocar uma parte, no caso desse cliente aqui, 30 dias. Então uma parte da minha receita que eu faturo esse ano, eu recebo no ano seguinte. Mas isso vai compensando nos outros anos. Eu preciso fazer esse ajuste de phasing, né? Para identificar o quê, turma? Quanto que eu estou gerando de caixa para cada ano. Então, nesse empresa aqui, o ano 1, 1.057 negativo, tá? Então, lembra? Que eu falei, às vezes acontece isso, normalmente. Ano 2, 380. Então, repare que se você somar os 2 anos, eu tenho o que aqui? 700 mil reais de buraco nos 2 anos. A partir do terceiro ano, a empresa já começa a dar resultado positivo. Ela gera no terceiro ano 2,7 milhões. Então, quando eu pedi lá atrás 2,367, significa o quê? Eu preciso ter essa estratégia financeira de capital de giro para eu levar a startup até no momento onde ela consegue gerar caixa por si só. Porque se acabar a gasolina aqui, a gente viu lá naquele gráfico, a dificuldade é grande para ter uma segunda aporte, entendeu? E assim sucessivamente, a partir daqui ela já começou a decolar. A perpetuidade, né? Se eu identifiquei que o voo de cruzeiro era 49,4 e ela não é mais exponenciável, mas Vitor, existe exponenciação? Sim. Recentemente nós fizemos um trabalho com uma empresa, que é uma MCN de YouTube, que ela era muito exponenciável, ela podia crescer ainda mais em lucratividades bem maiores do que 50%. Aí nós consideramos um pequeno crescimento na perpetuidade, mas em regra geral, a gente tem condição de identificar o voo de cruzeiro neste período aqui dos 5 anos, tá? Finalmente, a gente vai para as taxas de desconto, né? Precisamos descontar todo esse caixinha aqui dessas linhas ao valor presente. Então, eu tenho, como é que compõe essa taxa? CAE, taxa de oportunidade de investimento, isso é drivado pelo Risco Brasil, tá? A gente normalmente pega, e a gente sabe que tem muita volatilidade, semanalmente a gente atualiza essa taxa, a gente usa normalmente entidades de primeira linha, Standard Poor's e Moody's. CAI, taxa de tomada de dinheiro aqui no Brasil, normalmente a gente também pega taxas de bancos de primeira linha, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e tal. Tá. A ponderação das duas taxas nos dá a taxa de desconto, aí eu desconto cada caixa desse gerado ao valor presente. Então, o período de crescimento deu 10,2 milhões. Estabilidade, perpetuidade, 32,9. Então, somando os dois, deu 43 milhões de valuation, não tem contingência, 43 milhões. Bom, quais as perguntas que foram respondidas aqui, né, bem objetivamente? Quem somos? Quais são os nossos diferenciais? Quais são os nossos clientes? Né? Quais são as propostas de valor? Como eu me comparo em relação à minha concorrência? Quanto eu preciso gastar? Onde e quando? Tá certo? E ao mesmo tempo, eu traduzo tudo isso, calculo o meu mercado potencial, aquilo que é factível, crio um planejamento de atingimento desse mercado potencial de forma que não seja torcedor e nem pessimista, construo minhas projeções de receita, a partir daí começa a descer investimento, custo, né, insumos, custos diretos, despesas operacionais. Monto isso, faço teste de viabilidade econômica. É executável? Atingir o voo de cruzeiro? Atingir. Joga isso tudo no fluxo de caixa, desconta valor presente, valuation. Aqui você já está respondendo para ele aquela última pergunta. Qual é o valuation? Quanto custa? Por quê? Se são 43 milhões, preciso de 2,4 milhões, você já parte a conversa daqui. Mais ou menos 5%, 6% a gente já começa, entendeu? E aí você desenvolve a negociação. Boa noite, Eduardo falando. Cheguei no finalzinho. Boa noite, Eduardo. Peguei uma parte muito legal aí da palestra que você estava dando aí, muito legal mesmo.
Tem gente no chat já agradecendo, falando que chegou na hora certa, fundamental essa reunião de hoje. E o João quer fazer uma pergunta. Manda Oi, bala, João. João. Fala, Vitor, tudo bem? Parabéns pela Tudo bem, apresentação. você, João? Bem esclarecedora, né? Eu acho que para o fórum em questão é interessante a gente trazer pautas como essa, mas eu queria trazer uma discussão com você, independente da metodologia, se for por múltiplo ou por perpetuidade de antecipação de fluxo de caixa, né? Eu acho que a grande questão é o PPT, o Excel, né? Ele aceita qualquer coisa. E quando a gente está falando de uma empresa early stage, né, e quando a gente não tem histórico para trás para fazer projeções um pouquinho mais maduras e levar para o banco, o grande ponto é premissas, né? Principalmente Exato. as premissas de crescimento. E você que não está tão dentro do negócio, obviamente isso tem super vantagens por oxigenar, trazer bagagem de outros segmentos e tudo mais, você levando esse tema, como que você faz para trazer essas premissas de taxa de crescimento e etc., não estando vivendo? Eu acho que aí é a grande arte, né, de construir um valuation robusto, porque na hora que você vai sentar na mesa e discutir, cara, o número lá, você tem user proceeds, que você precisa, né, obviamente, para fazer esse projeto decolar, mas tá bom, e aí, como que é essas premissas? A gente vai usar ali o número de taxa de crescimento do mercado e assumir algum deflator, enfim, como que é essa arte que você faz com o seu time? Uhum. Na prática, assim, essa pergunta é muito importante, né? E é um dos grandes desafios, por isso que agora finalizando, né? Que eu falei a resposta fundamental, né? Partir do mercado potencial e depois, a partir daí, você tem todos os outros drives, né? Que é planejamento tributário, custos diretos e despesas operacionais e o teste de viabilidade econômica, né? Mas o drive que a gente tem, né? É entender o seu mercado potencial, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você entende o seu universo, né, o seu ICP, o seu público target, e a partir daí você criar premissas que sejam, como eu falei, que não sejam torcedoras, né, nem muito otimistas, quanto também nem pessimistas e conservadoras. Aqui você já passa uma mensagem daquilo que é factível, tá certo? Então, a chave para você criar uma premissa consistente, primeiro, é mapear o mercado potencial. Segundo, naquilo que você tem aqui de diferenciais competitivos, você entender, né, e passar, por exemplo, para o banco, o que é factível, entendeu? Então, nesse caso aqui, por exemplo, 31 clientes no primeiro ano não é um absurdo. Se você fizer a conta ali, com essa equipe comercial, 10 pessoas com 4 ETR, 3 vendedores, no primeiro ano, você consegue construir isso. Entendeu? Então, a premissa, ela está relativamente direcionada ao mercado potencial e uma boa dosagem de bom senso, eu diria. Tá? Às vezes, ousadia é importante, mas otimismo e pessimismo talvez não sejam bons drives. Então, aqui ele precisa aparecer os olhos, né, de quem está analisando isso, esses indicadores, do que é factível. Né? Os números, eles por si só, né, eles mesmos já se traduzem, entendeu? Então, eu creio que o ponto de partida é, além do posicionamento, do produto, aquela da inovação e etc., é a questão do mercado potencial. Esse é um grande desafio para que você tenha informações que sejam consistentes. E a partir da identificação do território que você pode explorar, aí sim você vai criar um exercício, e isso é um exercício econômico, por isso a gente fala de teste de viabilidade econômica, para ver o que é factível, né, ao longo desses anos. Então, para vocês terem uma ideia, 300 clientes, nesse caso dessa startup, né, que ela tem inúmeros diferenciais competitivos em relação aos demais. Inclusive, um dos concorrentes deles é a maior empresa de software ERP para logística que domina o mercado de e-commerce. Né? Então, e ela tem em torno de 400 clientes, entendeu? Então, o objetivo dessa empresa, com uma série de diferenciais competitivos, era atingir apenas 0,28 do mercado, entendeu? Então, aos olhos, né, de quem está analisando essa audiência, está tendo análise disso aqui, ele vai entender o seu grau de conservadorismo, entendeu? Eu acho que talvez essa seja a melhor premissa, João.
Não, muito obrigado pela resposta. Faz bastante sentido isso que você está trazendo à luz. Então, Victor, eu nunca assisti algo assim parecido com o que você mostrou, então já deu para ver que é um assunto bem técnico, né? A pessoa tem que ter uma qualificação muito específica para montar, por exemplo, isso que você acabou de mostrar. E por incrível que pareça, cara, eu ouvi alguém falar assim, modelo de negócio é mole, na internet tem pronto, entendeu? Aí o cara quebra a cara, por que uma startup não deu certo? Entendeu? E uma pergunta, a partir do momento que a startup ela fecha aí contigo para executar esse trabalho, qual o tempo médio para, sei lá, concluir, chegar mais ou menos aí nesse resultado final, como essa apresentação de uma outra empresa, uma outra startup? Bom, a princípio, né, eu acho assim, bom, primeiro eventualmente nós deixamos lá o código, né, o QR Code, né, vai estar naturalmente na transmissão no vídeo. Lá vocês vão acessar, né, a pessoa responsável por operações, que é a Suzy, ela vai passar todas as informações, proposta, etc. Mas, para quem está participando aqui e fizer um comentário, né, que chegou até nós através desse programa, certamente vai ter um benefício especial ali, tá? Especificamente sobre o timing, né, normalmente a gente desenvolve esse trabalho entre 6 a 8 semanas. Tá? Esse é o prazo médio que a gente leva para fazer todo o plano, que se vocês avaliarem, ele tem duas partes. Uma parte que é qualitativa do negócio e uma parte que é a tradução quantitativa da parte qualitativa. Então, para construir as duas etapas, com todos os testes de viabilidade, pesquisa de mercado, são de 6 a 8 semanas o pior cenário. Beleza. E eu vi um dado ali que você, antes de você, só para fechar, eu vi um dado ali muito interessante, que praticamente você entrega o ouro, no sentido de qual a melhor região, por exemplo, do Brasil para vender o meu produto, o meu serviço. Sim. Essa informação aí, cara, valiosíssima. Valiosíssima, né? Tem um cara aí especialista em marketing, o Eduardo, por exemplo. Isso faz economizar muito dinheiro, faz economizar muito tempo, né? Achei bem assim, cara, parabéns, gostei muito aí da tua apresentação, perfeito. Fica à vontade, Vitor, para encerrar, e depois se o pessoal mandar perguntas para a gente encaminha para você. Tá bom. Né? Você deixa depois o seu e-mail com o Marco, seus contatos todos, Sim. Que a gente vai colocar lá no nosso canal, lá no Telegram também, para todo mundo ter acesso, tá? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Tá ótimo. Eu que agradeço a rica oportunidade, Eduardo, Marcos, Founders. Para nós é um prazer, é um privilégio estar aqui, né, compartilhando com vocês conhecimento, compartilhando experiência. A gente sabe, a gente vive, né, nos nossos projetos diariamente, né, os desafios não são problemas, são desafios das startups, pequenas e médias empresas. Nós nascemos com foco nesse tipo de perfil de cliente, né? Então a gente respira isso, a gente tem a linguagem deles, que tem que ser objetiva, simples, pragmática, né? E que te traga valor agregado, entendeu? Tem que resolver que nem um plano de negócio, tem que estar pronto em 2 meses, não pode ser mais do que isso. Às vezes você já tem eventualmente interessados ali batendo na sua porta e você precisa partir de uma conversa, né? Então a gente sabe a urgência, a gente entende tudo. Os sócios, normalmente, os empreendedores são super ansiosos, né? Tudo para ontem. Então a gente aprendeu a lidar com tudo isso, graças a Deus. A gente só tem que agradecer aqui a nossa rica oportunidade, e se precisar de nós, tem o QR Code, enfim, vou compartilhar os contatos com o Marcos, e a gente sempre vai estar super disponível e à disposição de vocês para o que for necessário. E a gente ser útil de alguma forma, que é o principal. Valeu, garoto. Obrigado, Vitor. Grande abraço, tá? Uma boa noite. Obrigado a todo mundo que esteve na reunião aí, e eu vou assistir com calma amanhã a reunião todinha, e vou ter um monte de dúvida, claro, e vou te perturbar lá depois. Fique à vontade, querido. Valeu, gente. Grande abraço. Boa noite, até mais. Valeu, obrigadão.